Sim. E eu estava até conversando, já conversei em vários outros episódios com profissionais, tanto da saúde quanto de diversas outras áreas. De qual forma você acredita assim, que a sua fé ela consiga auxiliar e levar um pouco de conforto, um pouco de amor para as pessoas que estão passando por isso? Porque antigamente, graças a Deus, isso tem mudado muito, mas antigamente profissionais da saúde não entravam muito nessa questão, né? Uhum. Era mais uma coisa científica, mecânica, o diagnóstico é esse, o que nós temos no momento para fazer é esse. Uhum. Nos seus tratamentos, você acredita que a fé... Olá, pessoal! Estamos iniciando hoje mais um episódio do nosso CaroCast. O tema é algo muito importante, né, na vida de várias mamães, papais, pessoas de modo geral. Eu convidei uma amiga muito especial para estar aqui hoje, que é uma excelente profissional da saúde. E nós vamos abordar temas como transformando a vida de crianças. Para isso, eu convidei minha queridíssima Isabel Martins. Uma salva de palmas. Muito obrigada por você ter vindo, né? Por estar aqui hoje, trazendo um pouco do seu conhecimento, do seu trabalho, que eu tenho certeza que vai edificar a vida de muitas pessoas. Seja muito bem-vinda, sinta-se em casa. Pode se apresentar, contar um pouquinho da sua profissão, para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Carol é uma amiga de longa data, que eu tenho o prazer de conviver. E, inclusive, já era pra gente ter gravado, né? Não deu pra eu vir num outro momento, mas enfim. Meu nome é Isabel, eu me formei pela PUC Goiás, esse ano vai fazer 17 anos, eu me formei em terapia ocupacional. E logo em seguida, no mesmo ano, eu me especializei em neuropediatria funcional. E desde então já fiz outras especializações, estou aí nessa caminhada, né, há quase 17 anos, trabalhando com indivíduos com deficiência, mais especificamente com crianças, né, desde bebezinho até segunda infância e adolescência. Quando a gente fala que atende crianças, a gente sabe que a gente atende um combo, né? Vovós, vovôs, famílias, professores, tudo que envolve a criança e seu desenvolvimento, esteja em atraso ou não, está nesse pacote aí, muito abençoado, em que a gente tem aí desafios, mas ao mesmo tempo muitas vitórias também. E é um privilégio estar aqui hoje falando sobre isso, porque eu tenho certeza desse propósito de Deus na minha vida, que é a minha profissão, e da mesma forma o seu aqui, né, Caro? Então, de forma mútua, tenho certeza que a gente vai alcançar aí, e espero que sim, muitas famílias e muitas pessoas com o nosso bate-papo hoje. Bom, vamos lá. Para começar, vou falar de uma maneira bem leiga, porque eu acredito mesmo que a questão de crianças, né, com deficiência é um assunto que é pouco abordado e é de pouco conhecimento das pessoas, seja mães, né, de modo geral. Então, eu queria que você pudesse explicar um pouquinho para a gente. A partir de qual momento, às vezes a gente tem uma criança com alguma deficiência em casa, mas às vezes a gente demora a notar isso, a perceber. Acontece, às vezes, algum fato, alguma circunstância que te leva a um olhar mais, né, analítico daquilo ali. Você procura um profissional. E aí, como que funciona? Após o diagnóstico que é encaminhado para você, você começa os atendimentos, como que é feito? Bom, eu arrisco dizer que, como eu disse no primeiro momento, eu me formei há 17 anos atrás. Então, nesse período, tinham poucos conhecimentos, né? Principalmente das famílias, poucos profissionais acerca do desenvolvimento infantil. Então, crianças chegavam para mim de uma forma muito distante, né, de um diagnóstico um pouco mais tardio. E não tinha um diagnóstico precoce, um nível de alerta dentro do desenvolvimento, por exemplo, em atraso de bebês. Então, a internet e a modernidade, o cenário foi ficando mais positivo em relação à informação para as famílias. Então, geralmente, nas consultas pediátricas, aquelas mensais do primeiro ano do bebê, o pediatra vai sempre analisando, né, o desenvolvimento motor, os marcos que a criança tem que alcançar. E como eu disse, antigamente os profissionais, principalmente da pediatria, não tinham tantas essas informações, além do que informavam ali sua formação em específico, né? E nossa profissão também, principalmente a terapia ocupacional, não tinha tanto alcance assim, visibilidade e conhecimento. Então, as informações da internet trouxe hoje um alerta para os pais que às vezes nem precisa ir para um médico,
né? Mas o caminho geralmente é esse. A mãe nota um atraso, o pai nota um atraso, seja no comportamento, seja nas questões motoras, emocionais, aqueles marcos que não vão chegando, aquele comparativo inevitável que nós mães temos, né? De, nossa, parece que meu filho não está fazendo como aquele filho da minha amiga, ou leva numa brinquedoteca, a criança não está se comportando de acordo com a outra, e os atrasos vão ficando mais visíveis a partir do momento que a criança vai crescendo. Então, a mãe leva o pediatra encaminha, às vezes, para um psiquiatra infantil ou um neurologista infantil. Muitos pediatras do desenvolvimento, a gente tem aqui em Goiânia, inclusive, muito bons. E aí, quando após o diagnóstico, geralmente é dado ou pelo pediatra ou pelo neuropediatra infantil, né, o neuropediatra, eles encaminham para terapias. E assim, se houver necessidade, vai para terapia ocupacional, para uma fonoaudiologia, para uma fisioterapia, para um musicoterapeuta, para um psicólogo. Aí vai depender muito do diagnóstico em específico e da necessidade singular de cada criança. Mas geralmente o caminho é esse, né? Ter um olhar muito criterioso para as nossas crianças, porque hoje em dia até nós estamos muito envoltos da tecnologia e pouco analíticos em relação à criança, né? Tem que ter um olhar bem sensível para o desenvolvimento, porque a estimulação precoce ela é primordial. Quanto mais cedo o bebê, a criança, enfim, tiver acesso à terapia, mais desenvolvimento e mais benefício, né, para aquela criança ele vai obter. Falando a respeito desse olhar, né? O que você acha nesses 17 anos que você tem aí de profissão? O que ajuda muito aos pais a identificarem que aquela criança, às vezes, ela precisa de um olhar especial, que ela precisa de uma ajuda? Porque muitas vezes eu observo que tem duas maneiras. Uma, que você falou, que é a questão a vida tá tão corrida, as pessoas estarem tão trabalhando de maneira automática e caótica, que às vezes esquecem mesmo de analisar o comportamento de seus filhos, né? E quando vai ver, já é algo que tá tardio, a criança já tem isso, já tem muitos anos, né? Nasceu assim. E outra questão também é que às vezes a gente nunca pensa que vai acontecer com o nosso filho, né? Nós somos mães e a gente sabe assim, muitas vezes a gente fala assim, não vai acontecer isso com meu filho, ou às vezes não tem nenhum caso na família, pensa que tá ligado a isso, fala não tem nenhum caso na família, e às vezes trata aquele comportamento, até percebeu, mas trata aquilo como, deve ser algo da fase, algo normal. O que você tem observado em relação hoje às mães que estão passando por essa situação? O que você teria para falar para elas? Assim? Então, geralmente, principalmente assim, as mães sentem muita culpa, pais também, claro, porque nós precisamos trabalhar, muitas vezes estamos ausentes do nosso lar em outros momentos, e a criança às vezes fica com babá, com cuidador, isso infelizmente pode passar desapercebido. Se eu estou com uma pessoa que está me olhando, né, um cuidador ou uma babá que não tem tanta cultura, que pode acontecer de não ter essa percepção, de achar que cada criança tem seu tempo, porque sim, de fato, cada criança tem um tempo, só que a gente também não pode deixar com que essa frase, né, encubra certas coisas e maqueie, entre aspas, algum tipo de comportamento em atraso. Então, assim, geralmente quando isso passa desapercebido, a hora que chega na escola, a escola chama a família, né, e fala, olha, tem alguma coisa, está em atraso. É claro que quando a gente fala, por exemplo, de T21, que é síndrome de Down, é algo que pode ser diagnosticado intraútero ou pós-nascimento e um pouco mais notório, visível, físico, né? Muitas deficiências como paralisia cerebral, outros tipos de diagnóstico, eles são laudados antes do nascimento ou pós-nascimento de uma forma mais imediata e tem um estigma, né, em relação a deficiências visíveis. Agora, como a gente fala, por exemplo, de autismo, o autismo não tem cara, né? São crianças que fisicamente, ou até em exames de imagem, os exames neurológicos, eles estão intactos. É uma conexão falha, né? É um tipo de comportamento, um atraso de comportamento, principalmente clínico, né, em várias tríades do desenvolvimento, às vezes na fala, às vezes na linguagem, só que o espectro é muito amplo, tem crianças com autismo que desenvolvem linguagem, tem crianças que não. Aquela situação, né, aquela narrativa de que a criança autista não olha nos olhos, ela já caiu por terra, tem muitos pacientes meus autistas que me olham nos olhos, que falam, que aceitam abraço, que gostam e buscam do abraço. Então, como o espectro é amplo, isso causa uma confusão muito grande, se de fato tem ou não. Então, o que eu digo para as mães é que em quaisquer angústia, porque mãe sente. O nosso coração, ele é muito, é uma comunicação, é um elo com Deus muito grande. Então, nosso coração, qualquer angústia, qualquer dúvida que a gente sentir, a gente precisa procurar um pediatra do desenvolvimento, ou um neuropediatra, ou comunicar, né, ao pediatra, olha, eu tô achando isso, vamos ficar em stand-by, vamos fazer uma observação um pouco mais criteriosa. A gente não peca pelo excesso com as crianças nunca, né, justamente porque a terapia não vai fazer mal. Os estímulos não vão fazer mal. Né? E hoje a criança está mais na televisão, na tela,
indiferente de qual tecnologia. Eu não quero causar aqui gatilhos de ansiedade ou culpa em nenhuma mãe, porque eu sei, os meus filhos também têm acesso à TV, isso é inevitável, é a era que eles nasceram, né? Um vovô de 70 anos tem um tablet, a babá tem um celular, nós temos os nossos. A escola usa da tecnologia. É impossível dizer que nós vamos ausentar a criança da tecnologia. Mas nós precisamos nos ater, porque por muitas vezes a tecnologia vai mascarar muito esses atrasos. E desconecta muito as famílias uma das outras. A gente sentava à mesa para comer com os nossos pais, nós brincávamos de um jogo de tabuleiro. Indiferente de qual brincadeira, nós íamos para a rua. Então, nós tínhamos mais acesso à troca social. Né? E isso dificulta muito esse olhar. Mas a dica que eu dou é para realmente ter critérios, assim, sem muitas neuras, né? Mas um olhar com muito carinho, sentar, ler um livro, ter uma participação, trazer, né? Ter um momento de oração, fazer com que as rotinas sejam cada vez com mais união familiar. Porque aí, com esse critério de união e de muita sensibilidade, a gente provavelmente vai conseguir ver um atraso. A gente pode não saber exatamente o que é, mas a gente vai conseguir ter um atraso para pelo menos a gente indicar ou trazer para o médico alguma angústia ou preocupação com aquela criança. E também é muito importante, né, esse ponto que a Isabel falou, da gente sempre escutar o nosso coração, aquilo que está no nosso coração. Eu falo, mãe, realmente, mãe tem o Espírito Santo, parece que te incomoda ali, então se você está sentindo, não deixe de procurar uma ajuda, até mesmo para uma verificação, né, às vezes pode ser algo, né, extremamente fácil de resolver, algo simples, mas para você verificar. Não se não for nada, tudo bem. Amém, né? por amém. isso. Bom, quando os pacientes chegam lá no seu consultório, né? Como que você lida? Porque, igual você falou, não é a criança em si. Eu acredito até mesmo que como você lida com recém-nascidos, né? Crianças 2, 3, né? 4 aninhos. Às vezes eu até penso que a criança em si, ela não entende muito aquilo que está acontecendo, mas você lida com famílias, né? Com pai, mãe. E às vezes aquela família chega para você de uma maneira mais abalada, né, com o coração mais quebrado, sem saber o que fazer, quais são os próximos passos. Como que você costuma lidar com essas famílias? Olha, eu costumo dizer para todo mundo que me conhece, claro, e aproveitar aqui o momento, que a minha profissão realmente é uma missão, né? Foi um propósito de Deus, eu fui com certeza escolhida desde a pré-alfabetização, porque eu tive um amigo no pré com síndrome de Down e uma amiga com deficiência auditiva, que inclusive é minha amiga até hoje. Nós estamos aí há mais de 30 anos de amizade. Então, isso sempre esteve na minha vida de uma forma muito importante. Foi um chamado sempre muito importante que, claro, quando criança eu não tinha a consciência, né, de tudo que eu iria construir e promover na minha vida nesse sentido. Então, eu sempre fui trabalhando essa questão do carinho, do acolhimento, porque não adianta só termos grandes currículos e sermos pessoas que não têm uma humanização para lidar com aquela família quando chega para a gente. E como você falou, a criança, ela não tem noção do que está acontecendo, do que ela precisa. E por isso o consultório é como se fosse uma grande brinquedoteca, linda e lúdica, para eu conquistar, envolver aquela criança dentro da proposta de intervenção, do tratamento e do que eu vou ensinar para ela ali, do que é necessário intervir. Então, a família precisa, não somente por mim, mas todos os profissionais que acercam um tratamento de uma criança com deficiência, com um diagnóstico de atraso, nós precisamos ter um acolhimento. A gente precisa ser abraços, sem braços, nos momentos assim, às vezes até com palavras, né? A forma que a gente recebe aquela família faz todo sentido, porque ela também está emocionalmente adoecida. E por muitos momentos, se nós não soubermos acolher e usarmos as palavras corretas, a gente pode fazer, inclusive, aquela família desistir do tratamento. Porque não é fácil, é oneroso, é um desgaste de tempo, modifica toda a dinâmica familiar, infelizmente afetam relacionamentos conjugais, né? Porque, querendo ou não, um diagnóstico se faz no topo de todo um contexto da família. E aquilo fica e deve ser tratado como prioridade. Só que é meu papel também trazer aquilo com leveza, com amor, com carinho e acolher, né? Trazer com otimismo e muita fé, que eu acho que a receita mesmo é fé, ter Jesus no caminho dessas crianças. E eu falo muito de religião ali, claro, não religião específica, mas eu falo muito do Espírito Santo, muito da fé, não induzindo religião alguma, mas eu tento sempre trazer para essas famílias um conforto além do que me foi dado na minha formação. Porque a gente precisa ser humano nesses momentos, sabe? Eu me ponho muito no lugar das famílias, porque mesmo antes de ter filho, eu já me colocava, né? Quando veio a maternidade, isso bateu mais forte ainda. Então, eu tento, assim, ser o mais acolhedor e humano possível. Porque realmente não é fácil. Existem lutos dentro dos diagnósticos para os pais que às vezes são eternos. E eles têm direito de ter esse tempo de aceitação, né?
Eu te conheço, né? Então eu sei que você é de família cristã, você é cristã, né? Acredita em Jesus, tem uma fé muito grande. Sim. E eu tava até conversando, já conversei em vários outros episódios com profissionais, tanto da saúde quanto de diversas outras áreas. De qual forma você acredita, assim, que a sua fé ela consiga auxiliar e levar um pouco de conforto, um pouco de amor para as pessoas que estão passando por isso? Porque antigamente, graças a Deus, isso tem mudado muito, mas antigamente profissionais da saúde não entravam muito nessa questão, né? Era mais uma coisa científica, mecânica, o diagnóstico é esse, o que nós temos no momento para fazer é esse. Nos seus tratamentos, você acredita que a fé ela pode ser, sim, um fator de sucesso para a criança? Com certeza. Eu entendo que existem profissionais, cada um tem sua cultura, cada um é produto do meio, e tudo bem também ser diferente, mas eu, Isabel, gosto de agir dessa forma. Eu entro no consultório, eu abro a porta do consultório, eu coloco uma música, eu peço a Deus, né, eu profetizo que vai dar tudo certo, eu coloco aquele dia nas mãos de Deus mesmo, para eu ser instrumento quando colocar a mão, né, numa criança, porque ela é o amor de alguém, ela é o filho de alguém, o neto de alguém, o irmão de alguém. É uma criança que ela não está ali só como paciente meu, mas tem todo alguém que ama ela ali por trás. Então, com certeza, a fé, ela vem primeiro em mim, né, para ser instrumento, para depois eu estar preenchida mesmo do Espírito Santo para eu conseguir passar isso para os outros. Se eu estiver vazio, eu sou um copo vazio, eu não vou conseguir transbordar, né? Então, por muitas vezes já aconteceram episódios isolados de crianças que estavam em crises absurdas de agressividade ou de autoagressão, porque algumas crises acontecem da criança se machucar, e não existe técnica alguma nesse momento a não ser abraçar a criança e fazer uma oração. Já aconteceu várias vezes eu fazer isso no consultório. Várias vezes, assim, de eu me emocionar. Quando a mãe me manda uma mensagem, Isabel, aconteceu isso, a minha filha ou meu filho conseguiu fazer isso, ou seja, uma generalização do aprendizado ali do consultório, que é o que eu quero, e ele conseguiu fazer fora. Ou uma professora me mandar uma foto da criança na escola conseguindo fazer algo que eu sei que eu participei daquele ensino. Aí aquilo vem todo uma memória de tudo que eu fiz com aquela criança. Então, assim, se não fosse fé, eu com certeza não estaria nisso, porque, como eu falei, eu só transbordo se eu estiver preenchida. Então, eu realmente peço a Deus, assim, para me fazer de instrumento mesmo. Em todos esses anos, assim, graças a Deus, só tivemos bons resultados e vitórias. A gente sabe que vão ter desafios. Eu me frustro enquanto profissional, claro, porque tem casos mais severos ou que são lentificados para ter algum tipo de melhora, mas que quando tem qualquer tipo de melhora que para os olhos dos outros é muito banal, para mim é uma conquista e para a família mais ainda. Então, eu realmente, o tempo todo, tento passar para a família um otimismo e uma fé muito grande, porque senão não é fácil, sabe? Os casos, assim, de depressão em mães de crianças com deficiência, ele vem crescendo cada vez mais. É algo que me preocupa, né? É uma comunidade que precisa de muito auxílio, de muita rede de apoio, e essa não é a realidade de muitas mães, né? Casamentos que se desfazem, rede de apoios que se afastam, amigos que se afastam. Então, acaba que fica uma família extremamente solitária. Durante todo esse período, né, que você tem trabalhado com essas crianças, você já vivenciou algum milagre? Algo que a medicina não é capaz de explicar, que os tratamentos não são capazes de explicar, mas que você sabe que Deus é capaz de explicar o que aconteceu ali na vida daquela família, na vida daquela criança? Todos os dias. Eu ainda falei assim, gente, eu tava caminhando pra cá, eu falei, não vou chorar lá na Caru, não vou chorar, e não vou, porque senão, gente, eu sou muito feia quando eu choro. Misericórdia. Mas todos os dias, porque às vezes a gente quer um milagre grande e esquece que até chegar no milagre, existem pequenos milagres. Uma pessoa que abriu a porta para aquela mãe, que pegou a bolsa dela, que ajudou ela a entrar naquele carro, para ela não perder a hora da terapia, porque é uma confusão aquele dia a dia dela. São pessoas que são transformadas vendo aquela mãe precisando de ajuda, e às vezes aquela pessoa tão rígida, tão casca grossa, se amolece vendo aquilo. É um pequeno milagre, porque a situação daquela família causou uma modificação em outra pessoa. Então, existem pequenos milagres em volta das crianças com deficiência, eu tenho certeza disso. E eu vivencio isso todos os dias, assim. Eu vou dar um pequeno exemplo. Eu tenho uma criança que teve uma lesão intraútero, né? Uma malformação muito importante no cérebro. Ele não tem metade do cérebro, né? E é uma criança que deveria estar, assim, com uma sequela muito importante. E hoje ele está com 1 ano e 10, ele está com quase alta já comigo. E o médico, por várias vezes, o neurologista acompanha essa criança aí de 6 em 6 meses, às vezes nos retornos, né? E ele está comigo 2 vezes na semana, ou seja, eu vejo mais até que os meus sobrinhos, às vezes.
E ele chega andando lá e aprendendo a falar e brincando, o médico fala, essa não é a criança que está nesse exame. Porque eu pego um exame de imagem com uma criança com ausência de um pedaço, né, do cérebro, uma ausência de estruturas, então as conexões elas não acontecem. E é além da terapia isso aqui. Essa criança chegar aqui andando, ela não condiz com o exame. É uma criança que clinicamente não condiz com o exame. Né? E exemplos como esse que eu dei, eu vejo todos os dias. Então, como não considerar bênção, um privilégio ter uma profissão dessa, por mais desafios que tem, muitas pessoas chegam e me falam, ai, como você dá conta? Né? Você lida com coisas muito tristes, mas eu não vejo dessa forma. Óbvio que um diagnóstico é triste. Quando chega uma criança para mim, é trabalho. Nossa, que bom, é trabalho, é dinheiro que entra mensalmente. Não vamos ser hipócritas de dizer que não. Mas eu fico pensativa, nossa, mais uma família enfrentando um diagnóstico, mais uma família começando uma batalha, mais uma família, entre aspas, é pesado que eu vou dizer, mas muitos pais já referiram isso para mim, a gente enterra a expectativa de um filho e cria outro. Aquele filho que eu planejei fazer futebol, aquela criança que eu quero que faça balé, pode ser que não consiga, os pais estão no trânsito aí correndo para levar o filho para o inglês, eu estou levando o meu para terapia, né? Mas modificar até o pensamento, a união de um casal enquanto marido e mulher, né? Uma avó que não conversava com a nora e de repente aquela criança vem para unir a família. Isso são pequenos milagres, não somente a evolução da criança, mas tudo que envolve o caso. Eu vejo pequenos milagres todos os dias, grandes milagres também. Nascimento de muitas crianças são milagres, né? Com certeza. Recentemente, eu não sei até se você assistiu, mas a gente teve um episódio aqui muito emocionante, que foi da Letícia, que teve 2 milagres na vida dela, né? Que os 2 filhos dela ficaram mais de 60 dias, se eu não me engano, né? Na UTI. E os 2 foram 2 milagres de Deus, né? E hoje ela tá aí firme e forte, mas a batalha ainda não terminou. Em relação Mas é um milagre. Mas é um milagre. Que ela quantas crianças, assim, com síndromes importantíssimas, a medicina antigamente, ela chegava na mãe, uma mãe grávida, você sabe como é isso, assim, emocionalmente, a gente cria uma expectativa e a gente tem hormônios que nos fazem ficar mais frágeis. Muitos diagnósticos, a mãe lê assim, é não compatível com a vida. Né? E tem crianças que estão aí, ó, driblando todas as perspectivas da medicina. Isso, se não é milagre, é Deus, eu não sei o que é, porque você ter um diagnóstico de incompatibilidade com a vida, né? Uma criança que ao nascer pode viver horas e tá aí com 2, 3 anos, realmente, se não for Deus, eu não sei o que pode ser. A gente que tá gestante, a gente passa por isso, né? A cada ultrassom que é feita... É uma expectativa. É uma expectativa que é gerada e depois quando você sai ali, em nome de Jesus, e deu tudo certo, parece que é um respirar que você dá, assim que você fala, ai, Senhor, obrigada. Foram assim com as minhas 2 gestações também. Bom, eu quero entrar num assunto, né, um pouco polêmico, mas desconhecido, que é algo que eu queria até informações, confesso que sou leiga nesse assunto, mas é a respeito do autismo. Né? Se hoje em dia eu vejo que, assim como eu sou leiga, tem várias pessoas que também são e que não sabem como lidar com o autista, né? Não sabe, igual você falou, a primeira informação que nós tivemos sobre o autismo, o autista é aquele que não consegue olhar nos olhos. Sim. Né? Muitas pessoas falavam isso, só que a gente viu que isso, igual você mesmo diz, já é algo que não é regra. Não. Né? Que acontece, tem pessoas que têm níveis de autismo que olham nos olhos, enfim. E como que tem sido essa questão dessa divulgação desse conhecimento, né? Como que as pessoas têm absorvido sobre isso nos tempos de hoje? Porque eu não sei se antigamente a gente não tinha acesso à informação e a gente não ficava sabendo de tantos casos, ou se realmente aumentou, porque hoje a gente fica sabendo de mais casos, de mais crianças, de mais pessoas com autismo, né? E eu acredito muito que as pessoas, elas precisam ter o conhecimento e a empatia em relação ao autismo. Eu vou até contar um caso aqui que sirva, né, de aprendizado para várias mães. Eu moro num condomínio aqui em Goiânia e lá no meu condomínio tem muitos autistas. Sabe, eu conheço lá que brincam com o José diariamente, assim, tem 4. E eles vão sempre pro parquinho, estão acompanhados de profissionais da saúde, às vezes de babá, ou às vezes a mãe tá acompanhando. E nesse dia eu não tava no parquinho, mas aconteceu algo lá que eu fiquei arrasada, gente. Eu fiquei, assim, muito mal, porque uma dessas crianças autistas é, inclusive, filho de uma grande amiga nossa que mora lá. E o filho dela foi brincar com outras crianças lá. E ele, se eu não me engano, ele mordeu uma criança.
E a mãe que estava acompanhando a criança que levou a mordida sabia que a criança tinha autismo, mas ela fez um escândalo tão grande lá no parquinho, mas tão grande, que ela gritava com a criança que tem essa, né? Nossa, eu fiquei assim, eu não gosto nem de contar essa história, porque eu fiquei tão brava, mas eu fiquei tão brava que eu falei, na hora que o José subiu com o pessoal e eles me contaram o que tinha acontecido, teve que até controlar essa mãe, segurar ela, porque ela gritava, você não morde meu filho, enfim. Nós sabemos, claro, né, não é bom o filho de ninguém levar uma mordida, sim, mas você tem que ter pelo menos o mínimo de noção, né, de saber entender aquela criança, de saber entender o que aquela criança passa, o que aquela família passa e ter pelo menos um pingo de empatia com aquela situação, né? Então, no momento, eu fiquei pensando, o que será que é feito para divulgação, para que as pessoas passem a ter um pouco mais de empatia, de consciência com essas pessoas? Olha, eu costumo dizer que a criança autista é a criança mais julgada erroneamente que tem, assim, eu fico bem chateada, eu levanto a bandeira mesmo, eu visto a camisa mesmo, literalmente, eu defendo os meus pacientes com unhas e dentes como se fossem meus filhos. Porque é engraçado, né? Na infância sempre houveram desafios. Crianças, infelizmente, mordem umas às outras. Quando eu não tenho repertório suficiente para brigar, para discutir, eu mordo, eu bato, eu belisco. Não que isso é certo, mas porque é tão permitido dentro da infância e com a criança autista não. Todas as crianças correm e pulam, mas se a criança autista está correndo e pulando, ela já é julgada nos olhares e nas reações, principalmente dos adultos. A criança não nasce com preconceito. A criança não nasce entendendo o que envolve aquilo ali. Pelo contrário, a criança, ela é acolhedora, ela brinca, ela adora o novo, o diferente, né? Agora, cabe a nós, adultos, informarmos nossos filhos. É de nossa responsabilidade, enquanto seres humanos, enquanto comunidade, sim nos inteirarmos, porque toda escola tem autista, todo parque, como você falou, tem autista, as crianças precisam ir para a sociedade. Se eu tenho déficit na minha interação social, eu só vou conseguir flexibilizar isso dentro da rigidez cognitiva que muitos têm, que é uma dificuldade em aceitar a regra, porque eu tenho uma dificuldade no processamento para compreender uma regra de um jogo, para entender o que de fato é errado, a ação e reação do outro. Eu estou dizendo assim, de uma forma geral, mas como você mesmo disse, existem níveis, né, que eu posso falar posteriormente. Mas a criança com autismo, o indivíduo com autismo, diferente da idade, em alguns níveis, até inclusive o mais leve, eu posso ter uma dificuldade em compreender regras, um processamento, a empatia em relação ao que aquela pessoa está sentindo. Se ele ficou bem bravo ou bem chateado, isso é ruim. Mas isso é ruim até quanto? Ao ponto de eu não fazer de novo? Existe uma dificuldade no stop mesmo, no controle inibitório social. Eu não posso fazer isso, não posso tirar a roupa na frente das pessoas, eu não posso fazer xixi sem ser no vaso, eu não posso morder. Mas qual criança de 2, 3, 4 aninhos que quando morde ou bate, entende de fato aquela consequência, né, complexa de que fazer aquilo o outro não gostou? E eu vou repetir, o seu filho é de primeira que você fala com ele e ele para de fazer o que você está pedindo? Ou ele ou você fala umas 10 vezes até gritar? Eu falo umas 20. Você vai falando e vai aumentando o volume até o volume. E o seu filho não tem absolutamente nenhum diagnóstico. Ele está enquadrado no que a gente chama de desenvolvimento típico. Porque, de fato, eu não gosto de usar a palavra normal. E a normal, ela soa um pouco, né, pejorativa, assim, muito rótulo e tal. Então, até a criança dentro do desenvolvimento típico, existem desafios. Ela bate, ela morde, ela enfrenta a gente. Principalmente quando eles vão ter mais repertório cognitivo e de fala. Se uma criança que, além de ter toda essa condição de dificuldade de compreender a intenção do outro, do meu processamento de regras e comandos, eu ainda tenho um déficit na linguagem, porque muitos têm, não consegue falar da forma esperada, não consegue ter diálogo, não consegue ter troca, mas está tudo aqui muitas vezes. E aí eu fico com raiva. Quando você está com raiva, você não fecha um armário lá da porta de sua casa devagar. Você fecha a porta com raiva, quando você está chateada com o Guilherme, você bate a porta até para ele ouvir que você está chateado, porque o nosso corpo fala. Então a criança é imatura, tem uma condição de atraso de comportamento como o autismo pode afetar. Eu não tenho como falar, eu não gostei, me devolve o brinquedo. Eu não consigo articular um diálogo, até mesmo imaturo, dentro dos meus 3, 4 aninhos, eu vou e mordo. Aí é um absurdo que a criança autista fez isso, mas a criança típica é perdoável. Então, a partir do momento que eu tenho um laudo de autismo, ou uma suspeita, um alerta de autismo, eu já sou
rotulado e julgado pela sociedade. Então, eu acho que o nosso papel é sim se informar. Enquanto seres humanos, enquanto boas pessoas, enquanto cidadão, nós temos obrigação de facilitar a vida dessa família, que já não é fácil. Enquanto comunidade, eu preciso respeitar uma vaga de deficiente, porque ela é mais próxima do elevador, mais próxima da saída do mercado, senão aquele paciente pode sair correndo. Já houveram crianças atropeladas, infelizmente, que vieram a óbito, porque são crianças deficientes que não têm noção de que o carro machuca. E sai correndo, e a mãe sai desesperada pegando, e às vezes ela tem outro filho dentro do carro, e aquele filho ficou lá. Verdade. Então, eu poderia dar, assim, N variantes aqui de exemplos em relação ao quanto a gente precisa, sim, se inteirar do assunto. Ah, mas eu não lido com isso. Mas aí você vê a irresponsabilidade emocional que a gente tem. Eu quero criar o meu filho um bom cidadão e que ele respeite o outro. Tanto por raça, por opção, inúmeras coisas que pode ter na variação enquanto sociedade, enquanto ser, né, social. Eu preciso que meu filho respeite aquilo. Eu jamais quero um filho preconceituoso. Porque não só o autismo, mas infelizmente ninguém está sujeito a não virar um deficiente. Eu posso sair daqui hoje, esse podcast Deus me livre, sofrer um acidente para uma cadeira de roda. Ninguém está livre de precisar do outro, ou de precisar da vaga, ou de precisar da paciência ou da empatia do outro. Muito bom a questão de você ter falado da vaga de autismo, porque graças a Deus tem sido algo que tem crescido, né? Sim. Que as pessoas têm colocado aí. Muitas pessoas não sabem nem que o símbolo significa vaga de autista. Isso. E eu vi recentemente, assim, né, que teve até uma polêmica em relação a isso, que aconteceu aqui em Goiânia, em relação à vaga, que as pessoas não estavam entendendo a necessidade, né, de um autista ter uma vaga. Então, é extraordinário, igual a Isabel explicou, essa questão do atravessar, a questão da mãe, né? A gente tem que ter empatia, colocar no lugar de... Gente, pelo amor de Deus, quem tá em casa já desceu no shopping com criança. É entendeu? uma missão. Criança, igual a Isabel falou, típica. Já é uma missão, já é uma função. Você pegar um carrinho, você pegar a criança, você pegar uma bolsa, você pegar, ainda quando você tem mais filho, pegar o outro filho. Você fica ali, ó, quando você tá sozinha, né, querendo, igual galinha choca, assim, tentando segurar os pintinhos aqui. Agora, você imagina uma criança que não tem um entendimento, às vezes sai correndo, sofre um acidente. Então, é extraordinário. E o quanto as mães também são julgadas. Às vezes a criança tá com uma crise por uma sobrecarga sensorial, uma crise, por exemplo, de comportamento mesmo, e ela não consegue expressar, isso reverbera em comportamentos que, para os olhos dos outros, é um piti, uma birra. E aí, julga aquela mãe, credo, não dá educação. Ou a criança que sai correndo, credo, aquela mãe não segura a criança. Mas como essa mãe e esse pai da criança com autismo também é julgado, mais até do que a criança. Ó, vou dar 2 pontos que aconteceu comigo. Que uma das coisas que eu mais paguei língua na maternidade foi questão de criança da birra. Eu lembro que eu era essa pessoa. Eu via a criança no chão se jogando e dando birra. Eu falava, se fosse meu filho, ele ia ver. Pensava, falava essa idiotice. E aí, o que aconteceu? Gente, o José já me passou cada uma que eu vou te falar, viu? Não é falta de corrigir, não é falta de nada. Mas acho que todas nós, né? Já passamos desafios da maternidade. E as pessoas, elas realmente julgam. O que eu fico mais incrédula é porque, assim, eu era ignorante. Quando eu julgava, eu não era mãe, eu não tinha conhecimento, nunca tinha passado por isso, dava essa rata de ir lá e julgar. Mas hoje em dia eu vejo pessoas até que são mães, pessoas mais velhas que acabam julgando. Deve ter uns 6 meses, o José me passou uma no shopping, mas ele se jogou lá no meio do shopping lá e deu um show, uma birra, que nada fazia aquele menino parar. Eu sei que o shopping inteiro parou pra assistir, sabe? Ficou olhando lá e ele extremamente nervoso. E o shopping me julgando, olhava assim pra minha cara, tipo assim, você não vai fazer nada. E eu tava tentando acalmar ele, sabe? Eu tava tentando falar, calma, José, calma, vem cá. E tudo tentando pra que ele ficasse bem e pudesse resolver a situação. Sim. Mas o que mais me incomodou, tô falando comigo mesmo, o que mais me incomodou foi o olhar das pessoas, o julgamento das pessoas me olhando. Tinha uma senhora lá que eu achei que ela fosse me bater. E você imagina, o José vai entrar no carro, você vai conversar com ele e aquilo vai acabar. É isso. Vai parar. Nem sempre a crise de um autista pode ser rápida dessa forma. Isso tem uma dificuldade de corregulação mesmo, tanto emocional quanto sensorial. Enfim, não vou entrar em muitos termos, mas pode ser que demore. Né? Pode ser em crise, assim, que só medicação pode ajudar. Em alguns casos, claro, não é todo caso que necessita da medicação. Estou dizendo casos isolados. E esse olhar de julgamento é doloroso, né? Machuca, dói na alma da mãe, né? Eu não sei, mas eu tento me pôr no lugar. O lugar mais difícil do mundo é o lugar do outro. E é por isso que a empatia ela é tão ausente nessas relações, nessas situações específicas, né?
Eu tenho vontade, na hora que acontece isso, falar assim, você acha que Jesus estaria julgando os outros assim, olhando com essa cara de julgamento que vocês estão olhando aí, fariseus? Principalmente na internet, né? É tão fácil você estar por trás da tela e o seu dedo, sei lá, e julgar, entendeu? É muito fácil você não estar no lugar do outro, no conforto da sua casa e com o seu dedinho lá e ofender e falar alguma coisa. Essas mães ouvem muito, gente. Não deve ser fácil. Realmente. Falando por não ser fácil, eu queria que você falasse aqui um pouco dos desafios que você enfrenta no seu trabalho, no seu âmbito familiar mesmo, no seu pessoal. Porque a gente estava conversando sobre isso há pouco e falando que acaba que o nosso profissional ele não se distingue do nosso pessoal, né? Sim. A gente acaba muitas vezes levando coisas do trabalho para casa. Como que é para você, Isabel? Para você, Isabel mãe, para você, Isabel esposa, como é que você lida com as dificuldades que acontecem lá no seu trabalho? Bom, esse é um ponto muito importante. Meu esposo vai estar assistindo, ele vai até, acho que concordar comigo. Eu tive que me ponderar bastante, porque por muitas vezes é um céu e um inferno você amar o que você faz, principalmente na minha área, porque eu amo demais o que eu faço, mas eu não consigo não sofrer em algumas situações. E não consigo não ser empática e absorver. Eu queria não absorver, de fato. De coração, eu gostaria de ser um pouco mais fria em alguns momentos. Porque até para minha mãe eu já pedi, mãe, eu tenho um paciente que está, nossa, em tanta crise, você pode sabe, fazer uma oração? Que minha mãe, nossa, nunca vi uma pessoa abençoada daquele jeito, assim. Inclusive foi por ela que eu conheci minha profissão. Ela fazendo doações, assim, indo em clínicas, e eu com ela fui e conheci. Pela primeira vez, uma pessoa com deficiência e, de fato, um terapeuta ocupacional. Então, assim, minha mãe tem uma ligação muito grande comigo. Eu conto dos meus pacientes para o meu irmão. Eu conto para os meus pacientes, para minha mãe. Meu irmão vai... meu irmão, inclusive, já fez um... Meu irmão desenha muito bem. Ele já fez um desenho de um herói. Para minha irmã, que é fisioterapeuta, levar para uma criança com uma doença degenerativa que, infelizmente, veio a óbito. Então, a minha família participa muito disso. Para o meu esposo, eu tive que me ponderar, porque o Rodrigo sofre. Então, por muitas vezes, eu guardava os casos e não consegui, porque eu via que ele não tinha condições emocionais de ouvir aquilo. Por gostar tanto de criança também, meu esposo sofria. E eu fui criando um medo excessivo nele, inclusive quando eu estava gestante, ele ficou muito preocupado. Então, eu tive que me ponderar em alguns momentos, né? O meu nível de exigência sobre os meus filhos é muito alto também, sabe? Porque eu fico assim, por muitas vezes já me peguei, graças a Deus parei. Heitor, você não quer comer com a mão? Eu acho um absurdo você não querer comer, porque tem criança que tá batalhando para comer sozinho. Tem criança que nasce sem a mãozinha, a mamãe faz um adaptador para a colher daquela criança. E aí, por muitas vezes, eu ficava exigindo, dentro de um desenvolvimento típico, situações que eu não aceitava o Heitor passar, os meus sobrinhos passar. Eu tive que me ponderar muito até hoje. Eu tento controlar esse limiar, sabe? E ter um tempero muito positivo para que só vá coisas boas para o meu lar. Né? Porque, querendo ou não, eu fico cobrando, falando, não aceito. Tem criança que, sabe, que nunca vai falar mamãe. Eu tenho mães que nunca vão ouvir a voz do filho. Sabe? Então, por muitas vezes, o Heitor me chama umas 20 vezes de mamãe, eu não acho ruim. Eu falo, Jesus, obrigada por ele me chamar de mamãe. Por mais que tem hora que é mãe. Eu respiro, eu só falo, Heitor, calma. E depois eu respiro, obrigada por essa voz. Obrigada por ele me chamar de mãe. Obrigada pelo cansaço, pela exaustão da infância. Né? Porque quantas mães queriam, né? Ouvir a voz, se chamar de mamãe, estar cansada. Por a criança estar chamando ela toda hora para mostrar alguma coisa. Então, eu vou e sou um ser humano melhor por causa disso. Eu vou e pondero. Então, para o meu lar, eu tento trazer só essas informações positivas, que vai me tornar uma mãe melhor, uma esposa melhor e uma pessoa mais calma. Porque a minha paciência toda vale dos meus pacientes. Eu chego em casa, às vezes eu estou sem paciência. E eu falo, não é justo, né? Eu tenho tanta paciência com os filhos dos outros, eu preciso ter com os meus filhos também. Então, por muitas vezes, eu fui parando de me cobrar ali dentro de casa com os meus filhos, porque eu não vi o primeiro mergulho do Heitor na natação, né? Eu não consigo acompanhar o Heitor no esporte porque eu estou no consultório, fico lá 8, 10 horas trabalhando. Então, mas isso não eu não sou vítima, não estou reclamando, foram escolhas. Eu escolhi viver isso. Né? Eu voltei a trabalhar, as crianças tinham 2 meses, meu peito vazava leite quando um paciente meu chorava lá da recepção. Eu vi uma criança chorar, meu peito formigava, assim, ó. Emocionalmente, eu ficava tão estável com aquela criança chorando que era meu peito já enchia de leite, assim, eu falava, meu Deus do céu, como que é, né? A mulher, a maternidade e a emoção, né? Tudo junto. Mas foram escolhas, eu não me arrependo, eu não falo isso com pesar e nem acho que sou vítima, pelo contrário. Eu não consigo me colocar no lugar de vítima e eu odeio reclamar, odeio me fazer de coitada, por isso que eu falei, não quero chorar.
sabe, lá, porque realmente é algo que me move e que mexe com as minhas emoções, esses meus pacientes. Tanto que no meu Shabar, as minhas amigas sabiam que colocar um vídeo meu e do Rodrigo, que a gente tá junto há 15 anos, não ia me emocionar, né? É claro que eu acho linda a nossa relação, a nossa história. E aí, o que elas fizeram? Na caladinha, entrevistaram um monte de pacientes meus e mães, e colocaram um vídeo das minhas crianças, as que sabem falar, mesmo às vezes com dificuldade falando. Aí eu desabei a chorar. Eu olhava para trás, tinham 150 convidados chorando muito vendo as crianças. Então, assim, realmente é uma missão que vai além do consultório, é uma missão que está acontecendo aqui agora, né? É uma missão que às vezes eu vou no Instagram, uso ele como um mecanismo para passar essas informações, como você mesmo falou, para as pessoas entenderem, né, um pouco. Então, eu tento trazer para o meu lar muito esse ensino, de ter mais paciência, de não exigir tanto dos meus filhos, de não perder a paciência com o que a infância traz de desafio, né? E me ponderar também, né, em relação a, emocionalmente, não me desestabilizar, né? Porque não tem como a gente ter um sangue frio ao ponto de conviver com a criança semanalmente, como eu convivo, e não me envolver. Mas queria não me envolver tanto, pra falar a verdade. Da onde que você acredita que vem a sua força diária para você estar lá e justamente para te restaurar todos os dias para fazer o que você faz? Porque, igual você falou, eu acredito muito que é algo de Deus, né? Que coloca-se determinadas pessoas, porque realmente tem outras que não conseguem. Eu, durante um tempo, eu fiz um trabalho social, fazia em vários lugares, e eu fiz no Araújo Jorge. E eu não consegui durante muito tempo, porque eu me envolvia muito com as crianças. Então, assim, eu chegava lá, e aí eu via a criança, aí passava um tempo, eu voltava lá, a criança não estava mais lá. E aquilo, nossa, aquilo ali me deixava de cama dias e dias prostrada ali, sofrendo. Então eu tive que até me afastar, mudar o projeto social, porque era algo que eu não conseguia dissipar, aquela dor. Então, da onde você acredita que vem a sua força e a sua restauração diariamente? Primeiramente, eu queria dizer para você que você sabe que isso não é ser fraca, né? Você ter se afastado desse projeto, por exemplo, de crianças com câncer, não quer dizer que você era fraca. Pelo contrário, você se envolvia tanto, tinha tanto amor e se compadecia tanto, colocava tanto ali no lugar de outra mãe, que para você era forte demais aquilo, né? Eu não acho que uma pessoa que não consegue lidar é fraca, e nem eu sou tão forte. Eu tenho dias de fraqueza, mas com certeza é Deus, assim. E depois que eu fui mãe, me veio uma força absurda de ajudar o filho de alguém. Mais do que... Você vê, o meu mais velho tem 4 anos, a Fefe fez 1 ano agora. E eu trabalho há 17 anos com isso. E quando eu estava próxima a me formar, eu fiz 1 ano de voluntário numa instituição pública aqui em Goiânia, sem ganhar R$1, obviamente, era voluntariado, onde ali eu não era só terapeuta ocupacional, eu dei banho em crianças maiores que eu, assim, deficientes com 18, 19 anos, com situações muito precárias. Aquilo me fez me despir de toda a vaidade, assim, encarar aquilo como pegar no outro e assim, diferente do currículo e da minha formação ser uma outra alma encostando em outra alma, um ser humano encostando em outro ser humano. Aquilo me fez cada vez mais ser, assim, sabe, um ser humano melhor. Então, realmente é Deus. Meu pai e minha mãe, que são incríveis, assim, enquanto eles hoje foram parte essenciais, né? Me trouxeram à faculdade, me apresentaram, assim, o curso. Meu pai, ele me manda tão bonitinho. Meu pai tem 75 anos, ele entra no tablet e me manda reportagem de TOs, de crianças com autismo. Meu esposo também, a família dele, a minha família toda por trás, meus filhos. Parece que, assim, parece não, tenho certeza, eu devo também, né? Algo a todas essas pessoas em volta de mim. Então, com certeza, quem me fortalece todos os dias é Deus, em primeiro lugar, né? Porque sem Jesus a gente não é nada. E Ele me fortalece realmente para ser uma pessoa que no momento de fraqueza eu seja uma fortaleza para a mãe e para o pai de uma criança. E em segundo lugar são as pessoas que dependem de mim, né? E para os meus filhos, eu quero muito, muito mesmo deixar um legado para os meus filhos, sabe? Eles serem boas pessoas, não precisam seguir o meu caminho, não. Mas que eles saibam o que eu faço, que a minha ausência ali em casa é para fazer algo bom. E o Heitor um pouco já entende sobre isso, sabe? Ele fala, mãe, você vai atender uma criança? Você vai atender uma criança que não fala direito? Ou você vai atender uma criança que está aprendendo a brincar? Né? Eu levo ele no consultório, eu levo ele nos eventos dos meus pacientes, porque eu quero que ele cresça sendo um ser humano melhor, sabe? Amém. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio, né? Foi muito especial, muito importante essa troca de conhecimento aqui, né? Falando como realmente transformar a vida de crianças, como você consegue levar um pouco da palavra de Deus, você consegue levar a fé para essa família, que a gente sabe que é um conjunto, não é só a criança em si, mas os pais. E eu queria que você deixasse uma mensagem final
para essas famílias que, né, estão, às vezes, receberam um diagnóstico, que estão ainda sem saber o que fazer, que estão com o coração apertado, que você possa deixar uma mensagem para eles. Bom, eu queria deixar para pais, mães, famílias em geral, principalmente crianças assim que acabaram de ter um diagnóstico, vocês estão assim, entre aspas, no olho do furacão, né? Eu queria dizer para vocês que, acima de tudo, renovem a fé de vocês a cada dia e saibam que sim, existe muita melhora nos quadros das crianças. Existe muito pequeno milagre até chegar no grande milagre tão esperado. Vivam um dia de cada vez. E tenho certeza que vocês são peça fundamental, porque por trás de uma criança que acredita em si mesma, tem uma família que acreditou primeiro. Amém. Muito obrigada pela sua participação, amigo, por você ter vindo aqui, ter compartilhado tanto conosco com o seu conhecimento, né, com o seu profissional, com o seu pessoal também, por ter trazido um pouco da palavra, daquilo que você faz. Desejo que Deus te abençoe e te fortaleça cada dia mais para que você continue fazendo esse trabalho lindo, incrível que você faz. Que mais pessoas possam vir conhecer, né, sobre o trabalho que é executado, sobre a necessidade de cada criança que passa por isso. E se você foi abençoado ouvindo essa palavra, eu peço para que você encaminhe para mais mamães, papais, para mais pessoas que também estão precisando de escutar algo vindo do Senhor. Tá? Muito obrigada. Estamos de portas abertas para você voltar. Fiquem com Deus e até a próxima.